Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial e também em segurança no varejo. Hoje nós vamos conversar sobre TI. Nós estamos aqui com Anderson Perazzolo, ele é diretor da InfraWorks, Soluções em Tecnologia desde 2007. Graduado em Administração de Empresas com ênfase em círculos de controle de qualidade, pela FIG, e também com especialização em TI e IFFC. Vamos esclarecer, investigação de fraudes e forense computacional pela Darius Education Center. Anderson Perazzolo, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como Você, vai? certinho? Estamos na luta, estamos trabalhando, né? Fazer Sempre, o quê, né? não Ótimo, pode parar. Então, tá bom. Anderson, me diga uma coisa, o que é a sua empresa InfraWorks Soluções em Tecnologia? Bom, vamos lá começar lá dos primórdios. A InfraWorks, ela nasceu da necessidade dos nossos clientes de ter uma área de tecnologia dentro da empresa, mas sem ter um departamento, sem ter os encargos de manter funcionários e tudo mais. Então a gente terceiriza, né? A gente faz o outsourcing de tecnologia da informação, desde 2007. Tá, e o que é esse outsourcing? O outsourcing é a prestação de serviço. Normalmente a gente vende contrato de manutenção, seja ele por hora, por empreitada ou por implantação também, né? Então toda a parte de tecnologia da informação, de rede sem fio, rede cabeada, implantação de servidores. Nós somos focados em Microsoft, né? Então a gente trabalha aí o Windows Server em todas as suas versões, né? Então o principal, né, é o atendimento ao cliente na hora que ele precisa. Ele liga, abre um chamado, a gente atende e o cliente fica feliz e a gente também. Ok, quando você fala na sua área de TI, por exemplo, de tecnologia da informação, essa área é extremamente ampla, né? Gigantesca isso, né? Então, exatamente como que você atua nessa TI? Qual que é o seu foco de atuação desse processo aí? O foco é o auxílio aos usuários e, assim, antes de chegar nos usuários, a implantação dos sistemas com servidor. Eu vou falar algum techniquez aqui, eu não tenho como fugir disso. Implantação de Active Directory, né, que é a parte de controle de acesso nos sistemas. Quando você tem, por exemplo, a Global faz controle de acesso perimetral. Você bate lá um crachazinho e consegue entrar ou não porque você não tem aquela alçada. Dentro de um ambiente computacional existe o mesmo controle de acesso, as mesmas funções. Né? Só que a gente restringe, por exemplo, ao acesso de arquivos, ao acesso de sites, enfim. Como você disse, é amplo, o céu é o limite. Né? Então a gente define, ó, o Anderson acessa A, B e C, o Ariovaldo A, B, C e D. Se o Anderson tentar acessar o D, além de não conseguir, a gente pode programar para ir um alertinha lá para o administrador e falar, ó, o Anderson está tentando entrar onde não deve. Conversa com ele, porque o que ele está querendo? Entendi. Então a gente faz o papel do dedo duro também. Mas isso basicamente só nas empresas que você normalmente faz isso. Isso, exatamente. Quando tem mais que quantos computadores, por exemplo? Olha, acredite, pode começar com dois. Basta ter uma rede, entendeu? A gente atende inúmeras empresas. Aliás, a nossa maioria de clientes não chega a 10 computadores. A gente trabalha com a micro e a pequena empresa. Sei. Agora, você está baseado aqui em Guarulhos, é isso? Isso, Guarulhos. E você, por estar aqui em Guarulhos, você atende alguma coisa também fora da cidade? Você também? Aí o pessoal fala assim, liga lá para o Anderson de Guarulhos, e tal. Você dá esse estigma ainda com as pessoas? Exatamente. Hoje, por exemplo, nós já atendemos ali perto do Parque do Carmo, que é ali na região da Zona Leste. A gente atende Zona Sul, Pinheiros, né, Morumbi, Minas Gerais, a gente tem cliente também. Então, assim, onde tem a possibilidade da gente atuar, a gente atua. A gente não faz limitação por distância. Não, né? Até porque muitas vezes a gente consegue atender remoto, mesmo o cliente que é do lado de casa,
a gente atende remoto e ele tem um atendimento mais rápido, a solução do problema mais rápida. Mais rápido, né? Isso você pode detectar isso pelo seu computador também? Você consegue entender que deu um determinado produto naquela, determinado pane naquela empresa? Você consegue? Sim, a gente consegue identificar. Claro, se a gente não tiver nenhuma forma de conexão, ou seja, caiu a internet na empresa, não tem o que fazer. Claro. Né? O cliente me ligou outro dia e falou, estou sem internet, você pode me acessar remoto? Eu falei, não. Não, claro que não, lógico, óbvio. Né? Não dá, sem internet não dá. Mas quando tem, por exemplo, eu vou pegar o exemplo dessa da alçada. Um funcionário muda de departamento, ele carrega o usuário e a senha dele. Só que antes ele acessava estoque, agora ele tem que acessar financeiro, porque ele saiu do estoque e foi para o financeiro. Aí, remoto mesmo, a gente acessa o servidor, muda a alçada dele e ele já passa, acessa aí agora, já estou acessando o financeiro. Tenta acessar o estoque, estou bloqueado, tá? Porque você não é mais do estoque. Tá. Entendeu? A gente consegue resolver isso. É que eu não estou aqui agora, né, por uma questão até de respeito, eu desliguei o meu celular, mas quantas vezes o cliente ligando, às vezes a gente no trânsito atende no Viva Voz, né, pelo carro mesmo. Dá para fazer isso, você para num acostamento, abre o celular, acessa o servidor do cliente remotamente, faz a configuração. Funcionou? Funcionou, obrigado. Desliga o telefone e segue viagem. Verdade. Dá o atendimento de dentro do carro pelo smartphone. O que é a tecnologia, né? Pois é. Tá bom. Isso ainda é um pouquinho. Isso é um pouco, né? É o mínimo, né? É o mínimo que isso tem. Aí é o começo da história. É o começo da história, né? A gente lê aí que isso praticamente não vai ter fim, né? Cada vez vai se melhorando, não é isso? Tecnologia hoje deixou de ser um nicho para poucos e para ser uma necessidade para muitos. Tá? Até pessoas que falam, não, eu sou avesso à tecnologia. Não é mesmo? Sou. Me passa seu WhatsApp. O WhatsApp eu passo. Opa, peraí, o que é isso? Tecnologia, uma comunicação instantânea. Exatamente. Né? Algo que você era impensável antes do SMS, por exemplo. Exatamente. O SMS, o celular já foi uma revolução. Hoje o WhatsApp você manda vídeo, você manda áudio, você conversa, faz conversa com vídeo. E eu estou dando um exemplo de um produto que é gratuito. Se a gente entrar nos produtos profissionais, aí tem muito mais qualidade, muito mais tecnologia envolvida. Muito mais, né, Anderson? Muito mais. Realmente tem muito mais coisa aí. Então. Mas conta um pouco dessa investigação de fraude forense aqui computacional. Como é que funciona isso? Investigação de fraude forense computacional. Nome feio, né? Feio, né? Nome grandão. Feio. Você pode chamar isso daí de perícia computacional forense. Forense, tá. Como é que funciona isso? Nós somos formados, eu sou formado, né? Porque perito não transfere o título. O perito não é o CNPJ, é o CPF. É o CPF, né? Então, eu sou formado em perícia computacional, né? E apto a atender demanda judicial ou trabalhar como assistente técnico para partes, seja a parte reclamante, reclamada, né? Advogado, no que tange tecnologia. Precisa fazer uma perícia num e-mail. Né? Então a gente vai lá e vai analisar. Fulano me mandou um e-mail me xingando. Será que foi o fulano? Dá para a gente ir investigar. Verdade. Se houve fraude, olha, investigação de fraude, né? Com ferramentas forenses, né? As ferramentas de análise, e falar, olha, foi realmente o fulano que te enviou esse e-mail denegrindo a sua imagem, ou foi uma fraude, esse e-mail veio de um outro lugar, um lugar assim, assim, assado, identifica. Enfim, como na tecnologia em geral, o céu é o limite. O que você imaginar, dá para se periciar. Nós temos um caso recente, que foi o caso da Marielle, um trabalho fantástico de forense computacional, que é bem abrangente, que o delegado ele fez a triangulação dos celulares dos envolvidos, dos suspeitos. E aí conseguiu identificar que a movimentação que eles fizeram foi a movimentação do carro que seguiu a Marielle Franco no Rio de Janeiro. Sei. Então, assim, é um case, é um trabalho que... Nossa, é aquele trabalho que você olha e diria assim, eu queria estar participando desse trabalho. É um porque trabalho muito bom, né? Nem tanto pelos louros, mas pela
pela tecnologia, pela sacada, pela assertividade. Pela assertividade, ótima palavra. Que aconteceu ali naquele caso ali, né? Exatamente. Gozado. Fantástico. Aliás, o delegado civil lá e os peritos, parabéns, né? Até certo ponto. Enquanto a defesa não provar que eles estavam errados, se provar, acredito que não, porque foi um trabalho muito bem feito. Foi muito bem. Né? Então, o trabalho foi fantástico, foi executado maravilhosamente bem. Conta um caso desse de perícia, de fraude que você acabou fazendo aqui para os Olha, eu acompanhei enquanto estava estudando, tá? Eu não pus a mão na massa, tá? Mas vou até mexer. Caso eleitoral, de fraude eleitoral, né? Então, por exemplo, uma mesma urna eletrônica, com o mesmo número de série, ele dá entrada no mesmo hora, minuto, segundo e fuso, né? Porque o fuso horário na perícia ele é muito importante. Exatamente. Né? No mesmo hora, minuto e segundo e fuso horário, essa mesma urna dá entrada em 3 sessões eleitorais absurdamente distantes uma da outra. Olha, que interessante. Aí você fala, mas qual o intuito? Pensa comigo, se aqui é reduto de um determinado político, e os outros 2 são do outro político, eu tinha 100 votos para um aqui e 10 para o outro. Aqui eu tenho 90 e 20. Eu pego esses 90 e 20 e faço ele virar 270 a 60. Sei. Em vez de virar 200 a 20. Tá. Entendeu? Olha que interessante. Então, eu mudo às vezes o resultado de uma eleição por conta de uma fraude desse tipo. Verdade, né? O que a gente mais trabalha é na questão de e-mails fraudulentos, calúnia, essas coisas de ofensas em redes sociais. Então a gente analisa e tudo mais para ver se realmente foi fulano que ofendeu ou se foi uma fraude, se o perfil é falso e tudo mais. A gente trabalha bastante nesse sentido também. E hoje em dia está tão entre os fake news aí, não sei o que e tal. Pois é. E aí isso também está sob a sua guarda-chuva? Você também teria essa possibilidade? Hoje, a questão da fake news ela é um pouco menos, porque ela demanda menos perícia e mais investigação de fatos. De fatos, tá. Né? Porque não é a fake news ela não é uma fraude computacional. Tá. É onde eu quero chegar. Ah, entendi. Ela não é uma fraude computacional, é uma fraude no meio de notícias. Tá, entendi. Né? Que nem teve uma agora que saiu aí que o WhatsApp ia ter um detector de print screen, né? Você já viu? Você pode ir lá e bater uma fotinho da tela numa conversa. Quando na verdade essa fake rodou, quando na verdade foi publicado na revista Capricho uma pegadinha de 1º de abril. Ah, meu Deus. E aí alguém pegou essa pegadinha de 1º de abril e disseminou em Facebook, Twitter, Instagram, né, WhatsApp, falando que o WhatsApp agora ia monitorar quando desse print screen na tela e ia avisar. Imagina assim, nós 2 estamos conversando, falo, poxa, eu quero guardar essa conversa. Dou um print na tela, ele manda um aviso para você, ó, o Anderson printou a tela. Isso é falso, foi uma pegadinha de 1º de abril. Isso daí a forense computacional não ia chegar nesse resultado. Não ia chegar nunca, né? Não porque chegaria nunca nisso aí. Não é fraude computacional, é uma fraude de notícia. É uma fraude de notícia. É outro segmento. Tá certo, Anderson. Nós estamos aqui numa conversa muito gostosa com o Anderson Perazzolo. Ele é da empresa InfraWorks Soluções e Tecnologia. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial e também em pessoas e organizações. A Global Security é especializada na segurança, diretamente na prevenção de riscos para empresas e condomínios. E também o tratamento, tem o treinamento do pós-trabalho, equipe gerencial altamente capacitada, sistema de avaliação de todos os funcionários, operação monitorada 24 horas, rondas motorizadas. Global Security, uma empresa do grupo Global. Para saber mais, acesse o nosso site. Anderson, vamos centrar no caso nosso aqui, que é sobre segurança mesmo em si. Sim, segurança da informação. Da informação, que está ligada à segurança digital, é isso não? Isso, exatamente. A segurança digital e a da informação é a mesma coisa? São São sinônimos, né? correlatas, É o jeito de... ninguém obriga ninguém a saber o técnico de cor, né? Então, falar segurança digital, segurança da informação, tá ali no meio. Está ali no meio, tá bom. Exato. Então, como que se dá essa segurança digital? Vamos lá. Hoje em dia, eu estava até conversando com
com um colega agora há pouco, você quer ter segurança 100% no meio digital? Tira o cabo da internet. Exatamente. Não dá para ter segurança 100%. Ninguém vai lhe vender segurança 100%. Não existe. Não existe segurança 100%. O que existe é uma forma, às vezes mais, às vezes menos efetiva, de você evitar um acesso indevido, uma invasão. Hoje em dia, né, a palavra da moda é ransomware. Todo mundo tem medo. Quando fala em ransomware, são aqueles vírus que criptografam os arquivos e exigem um resgate em dinheiro. Né? Então, isso está na moda. Tá na moda. Né? Como é que você impede um ransomware de entrar na máquina? Para começar, você tem que conversar com o elo mais fraco da corrente, que é o usuário final. Tá? Os problemas e o que pode acontecer. Seja menos inocente. Tá? Uma coisa simples. Não fique sem antivírus. De preferência, instale um firewall. Sabe o que é um firewall? Não faço a mínima ideia. Não faz a menor ideia. Para o português, parede de fogo. Se você vê uma parede de fogo, você quer atravessar ela? Não vai fazer isso. Você não é doido. Mas olha que digitalmente está cheio de doido querendo atravessar a parede de fogo. Verdade. Firewall é um dispositivo, seja ele de hardware ou de software, que ele faz, como a Global faz com seguranças, o Firewall faz num perímetro digital. Ele faz a segurança do perímetro digital. Né? Então, hoje em dia, você pesquisa na internet como invadir rede. Você põe lá, invadir uma rede. Você acha 5 milhões de resultados em 3 segundos no Google. Verdade. Como invadir uma rede. Tá? Você encontra, inclusive, informações em sites de segurança que, assim, ensina como invadir para ensinar como prevenir a invasão. Verdade. Né? Hoje em dia, esse conteúdo está disponível para quem quiser. Para quem quiser, né? Tudo depende da forma que você vai executar, né? Se você vai ser um hacker, todo mundo tem uma ideia errada do termo hacker. O termo hacker não é negativo. O hacker é um profissional de segurança da informação. Ele é especializado em evitar acessos indevidos dentro de uma rede. Ele é um profissional. E o cracker, que é o inverso, é o cara maldoso que quer invadir, que não importa qual a motivação, se é financeira, se é egocêntrica, porque às vezes, já ouviu falar em pichação? Pichação no meio digital é simplesmente eu chegar lá e falar, fui eu que fiz. É Ibope. Né? É ter um Ibope digital. Né? Então, um hacker é um profissional que ele quer justamente evitar que o cracker tenha êxito. Entendi. Né? Então, inúmeras formas. O firewall é uma forma bastante efetiva. É a única? Não. Você não pode ficar sem antivírus. Tá? Você tem que tomar cuidado. Estava comentando também aqui um pouco antes nos bastidores, que quando você vai ver, por exemplo, um relatório de antivírus de um determinado cliente numa determinada estação, você vê que o vírus que foi detectado, ele não foi retirado, por exemplo, de um www ou de um e-mail. Ele foi retirado de um C2 pontos. Ou seja, o arquivo foi baixado para o computador e aí foi detectado. Verdade. Então, aí, onde a gente chega com essa informação? Que o usuário, ele está mal treinado, ou mal informado, ou é inocente demais para achar que o boleto.exe é um boleto para ele pagar. Não é possível, né? Veja suas fotos.exe. O cara já, minhas fotos, vai lá e abre um anexo. Pronto, já deu problema. Já deu problema. E dependendo da praga que infecta o sistema, ela consegue se autodisseminar pela rede. Ou seja, basta estar conectado na mesma rede de computadores, eu não estou nem falando via internet. Estou falando localmente. Você tem um switch aqui, um concentrador com vários cabinhos azuis e cada computador ligado numa outra pontinha. Eu peguei o vírus aqui, ele vai e percorre a rede inteira e sai infectando. Porque é o formato que ele foi desenvolvido. Para fazer isso, só para fazer isso. Só para fazer isso. Então, assim, primeira coisa,
orientação ao usuário. Não baixe qualquer coisa, não acesse qualquer... vou acessar um site para baixar um aplicativo. Vai baixar um aplicativo? Baixa na loja oficial do seu celular. Sei. Não baixa no site do fulano e que pede para você ir no seu celular e marcar para poder instalar aplicativos de fonte não certificada. Você está pedindo para ter o seu celular infectado, por exemplo. Você viu, eu mudei de assunto. Eu saí do PC, do notebook, fui para o celular. Mas ele são correlatos, né? São correlatos. Ele não está conectado na mesma rede? Tá. O Wi-Fi ou o cabo é uma rede só. Uma rede só. Então, se eu tenho uma infecção no meu celular, ele pode disseminar para os meus computadores. Ainda, pode. Acontece isso, E muito. Verdade. Acontece bastante, Ari. Se a gente for ficar proseando aqui, vai acabar o horário do seu programa e eu não vou parar de contar casos. Verdade, Você tem tem um caso mais recente. Mais recente? 4 de fevereiro de 2019. Nossa, tá recente. Um cliente nosso aqui do Parque Novo Mundo, uma transportadora, insistindo para fazer o investimento. Faça o investimento. Agora não dá. Não adianta. Sei. Você tem algumas formas, né? Ou você investe para prevenir, ou você investe para remediar, ou tem a terceira via, que é a religiosa, reza para nunca acontecer nada. Ele foi pela terceira via, infelizmente. Verdade, que pena. E aí ele sofreu um ataque de criptoarquivo, né? De ransomware. Criptografou o servidor inteiro. Vixe. O servidor inteiro. As estações de trabalho, ele tem lá 12 estações de trabalho. Alguns celulares não subiam mais, eles ficavam reiniciando, porque disseminou e criptografou alguns celulares também. E ali foram algumas noites em claro. Verdade. Tá? Sim. Aí, óbvio, né? Pode perguntar para o pessoal da Global quando é que alguém investe na segurança. É quando tem um sinistro. Aí deu o sinistro, investiu, fez um investimento num sistema não muito rebuscado, mas alguma coisa que já o protege. Eu fiz questão de fazer a visita lá ontem, abri a tela do sistema do firewall e mostrei para ele. Eu ficava dando F5, que no coisa é o atualizar, eu ficava atualizando as informações e a cada 3 segundos, 1, 2, 3. Uma tentativa de invasão através de um endereço IP, ou seja, de um computador situado na internet em um lugar diferente do mundo. Puxa vida. Então, assim, um endereço IP vamos supor, da Alemanha. Daqui 3 segundos, outro ataque vindo do Brasil. Daqui 3 segundos, outro ataque vindo dos Estados Unidos. E assim, ou seja, o mundo inteiro quer te infectar. Basta você impedir. Impedir, né? Tá certo. Impedido vai acontecer exatamente isso que você está falando, né? Que você tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, tem que ter sistema. Hoje em dia a gente pode começar um sistema de segurança, a partir de R$2.000. Verdade. Mas pode chegar, pensa por exemplo num banco. O banco tem $1 bilhão ano de budget só de segurança da informação. Verdade. A Febraban tem esse dado melhor, tá? O dado que eu tenho é mais antigo, então eu prefiro não citar exato. Mas em 2016 foi acima de $1 bilhão o investimento dos bancos na segurança da informação. Bom, aí você tem que entender que o banco realmente precisa disso, né? O banco ele tem dever. É dever de fazer ele tem dever. Isso, né? O banco tem R$8 bilhões de lucro ano, ele pode investir $1 bilhão. Exatamente, Dentro desse investimento já contempla, o lucro já englobou esse investimento. Já englobou, exatamente. Então assim, mesmo investindo $1 bilhão, ele ainda teve um lucro de 8 bilhões. Se ele não investisse, ele quebrava. Porque ele ficaria facilmente vulnerável a qualquer crackerzinho de 10 anos de idade que vai na internet, pega um manual de como invadir. Como fazer lá, né? Bom, Anderson, nós não temos mais tempo, já terminou o nosso tempo. Nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Acredito que os nossos assinantes conseguiram entender um pouco a respeito dessa segurança digital, essa segurança que você tão bem explicou aqui para a gente. Muito obrigado. Quer deixar uma mensagem para os nossos assinantes, por gentileza?
Quero sim. Muito cuidado. Segurança na internet começa quando você cuida dos seus filhos. Quem não ouviu falar da tal da Momo, né? Segurança da internet não é só vírus. Não é só ter a conta bancária furtada. Segurança da internet é você estar seguro numa navegação com a internet. Cuide das suas senhas. Cuide da senha do seu cartão de crédito. Tá? Porque colocar uma etiquetinha com a senha do cartão de crédito no verso do cartão de crédito não, né? funciona. Não funciona. Não vai então, dar certo. segurança da informação vai muito além do que simplesmente impedir um vírus de entrar no seu sistema. Tá bom. Vai muito além. Ok. Muito obrigado, Anderson. Imagina, eu que agradeço. Falamos com Anderson Perazzolo, da InfraWorks Soluções em Tecnologia. Pensou segurança, pensou Global Security.